Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TuxStation e hoje eu trago para vocês um guia básico de como você pode utilizar o FFmpeg para fazer a conversão de arquivos de áudio, arquivos de vídeo, recortar trechos de um vídeo e também extrair o áudio de um vídeo e gravar em um arquivo de áudio separado. Por exemplo, um MP3, um M4A, um WAV, o formato que você desejar, né? Então a gente vai começar aqui já fazendo a instalação do FFmpeg. Se você utiliza Linux, pode ser que ele já venha instalado por padrão na sua distribuição. Então você pode abrir o terminal, digita ffmpeg-version, e se ao teclar o Enter ele aparecer isso daqui, significa que ele já está instalado no seu computador, né? Então no caso aqui ele vai aparecer ffmpeg version e a versão dele aí na frente. Então isso daqui significa que ele já está instalado e está funcionando aí na sua distribuição. Agora, caso contrário, você tem que fazer a instalação de acordo com o gerenciador de pacotes que você usa aí, né? Então, por exemplo, se você utiliza Ubuntu, Debian, Zorin OS, Linux Mint ou qualquer outra distribuição baseada no Ubuntu ou no Debian, você vai fazer essa instalação utilizando o apt, né? Então você vai usar o comando sudo apt install ffmpeg. Se você utiliza o Fedora ou Nobara ou então qualquer outra distribuição baseada no Fedora, você vai instalar utilizando o dnf. Então sudo dnf install ffmpeg. Agora, se você utiliza o Arch Linux ou então alguma outra distribuição baseada no Arch Linux, por exemplo, Big Linux ou Manjaro, você vai instalar utilizando o pacman. Então, sudo pacman-s maiúsculo ffmpeg. Então, no Linux é bem simples de você fazer essa instalação, né? Agora, no Windows, o processo ele é um pouquinho mais complexo. Se você utiliza o Windows, para fazer a instalação do FFmpeg, você tem que fazer o download de um arquivo zipado lá no site oficial. Então, aqui você vai abrir o navegador, vai pesquisar por FFmpeg e vai entrar nessa primeira opção, que é o site oficial. Aqui logo de cara, ele tem esse botão de download. Você vai clicar aqui, selecionar aqui a versão para Windows e escolher um desses dois servidores aqui. No caso, eu vou selecionar o de cima. Nessa tela, você vai descer até Release Builds. E aqui, ele vai ter esse arquivo chamado ffmpeg releasefull.7zip. É esse arquivo que você tem que baixar, tá? Então, clica nele, faz o download. Download finalizado. Agora você vai descompactar esse arquivo. Então, botão direito, extrair e extrair. E entrando nessa pasta que ele descompactou, vai ter uma outra pasta com o mesmo nome, né? Você vai renomear essa pasta para apenas ffmpeg. Então, botão direito, renomear, e apaga todo esse número extenso que ela tem aqui na frente, tá? Deixa só ffmpeg. Dentro dessa pasta vai ter mais 3 pastas. E uma delas é a pasta bin, onde contém os binários do programa. Então você vai copiar essa pasta ffmpeg, tá? Você vai copiar ela, botão direito, copiar, e vai colar lá no seu disco local C. Então, computador, disco local C, e cola ela aqui dentro, botão direito, colar. Você vai entrar nessa pasta, entrar na pasta bin e copiar o endereço aqui na barra de endereços do explorador de arquivos, tá? Você vai copiar esse caminho aqui, botão direito, copiar. E clicando no botão iniciar, você vai pesquisar por variáveis. E vai clicar nessa opção aqui, editar as variáveis de ambiente do sistema. Aqui você vai clicar em variáveis do ambiente, selecionar aqui a opção path, editar, clicar em novo, e aqui você vai colar aquele endereço que você copiou. Tá? Então tem que ficar dessa maneira aqui, c:/ffmpeg/bin. Clique em OK, OK e OK. Feito isso, agora você pode abrir o prompt de comando e verificar se ele já reconhece o FFmpeg. Tá? Então você pode pesquisar aqui por prompt de comando. E aqui dentro você vai digitar ffmpeg-version. E se aparecer isso daqui para você, significa que o FFmpeg já está funcionando certinho aí no seu computador e você pode prosseguir aí com o tutorial. Bom, então agora que você já tem o FFmpeg instalado no seu computador, você pode facilmente fazer a conversão de qualquer arquivo de áudio ou de vídeo que você tiver aí. Então, por exemplo, aqui na minha pasta de downloads eu tenho um vídeo chamado gameplay.mp4. Isso daqui é uma gameplay do Spyro que eu gravei para um outro canal que eu tenho aqui no YouTube, né? Mas que eu nem posto mais vídeo nele. É um vídeo bem curtinho, de 3 minutos apenas, mas já vai servir aqui para o nosso exemplo. Então, esse vídeo aqui está no formato MP4. Agora, vamos supor que eu quisesse converter ele para um novo formato, por exemplo, um MKV ou então um AVI. Como que eu faria essa conversão utilizando o FFmpeg? Então, se você utiliza Linux, você vai abrir o terminal. Se você utiliza Windows, você vai abrir o prompt de comando.
e você vai acessar a pasta onde está o arquivo que você quer converter. No meu caso, ele está aqui na minha pasta pessoal, no meu diretório de downloads. Então, eu tenho que acessar essa pasta aqui. Tá? Então, eu já estou na minha pasta do usuário, então vou acessar o diretório downloads. Então, cd downloads. Se eu digitar um ls aqui dentro, eu posso ver o meu arquivo gameplay.mp4, que é exatamente esse arquivo aqui que está sendo listado no Nautilus. Né? E para fazer a conversão dele, é bem simples. Você vai digitar ffmpeg, vai passar o parâmetro "-i". Esse parâmetro "-i", ele significa input, ou seja, é o arquivo de entrada, o arquivo original que será convertido para um novo formato, né? Que no caso é justamente esse gameplay.mp4. Então vou colocar aqui gameplay.mp4. E agora eu informo o nome do arquivo de saída, né? O nome e a extensão que eu quero que ele tenha. Então, por exemplo, novo vídeo.mkv. Isso se eu quiser converter ele para MKV. Agora, se eu quiser converter para AVI, eu coloco .avi. Tá? Então, a extensão que você coloca aqui no nome do arquivo é o que vai definir o formato final dele. Então, no caso aqui, eu vou deixar como AVI mesmo e vou teclar um Enter. Ele já vai começar a fazer a conversão aí. Conversão finalizada. Então, pode ver que agora eu tenho o meu vídeo original e eu tenho ele convertido aqui para AVI. Né? E se eu abrir, ele vai estar funcionando normalmente. Agora, vamos supor que eu quisesse recortar um trecho desse vídeo aqui. Em vez de eu converter o vídeo inteiro, eu quero pegar apenas um pedaço dele e fazer um novo vídeo. Então, por exemplo, aqui nessa gameplay, tem um trecho em que o Spyro ele enfrenta o chefão da fase, né, que é o Tostado, esse espantalho aqui. Então, esse trecho ele vai de 2 minutos e 2 segundos até 2 minutos e 27 segundos. Então, eu quero fazer um recorte desse pedaço do vídeo e fazer um novo vídeo apenas com esse pedaço. Então, para fazer isso, eu tenho que informar um parâmetro a mais. Então, por exemplo, ffmpeg -i, vou passar o arquivo de entrada, que é o vídeo que eu quero converter, que eu quero fazer o recorte, né? E agora eu vou passar o parâmetro -ss. Nesse parâmetro, eu tenho que informar a hora, minuto e em segundo em que eu quero começar a fazer o recorte. No caso, como aquela parte do vídeo começa em 2 minutos e 2 segundos, eu tenho que informar esse tempo aqui. Então, 0 horas, 2 pontos, 02 minutos, 2 pontos, 02 segundos. Se eu deixar dessa maneira aqui e informar apenas o nome do arquivo de saída, por exemplo, corte.mp4, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um recorte de 2 minutos e 2 segundos até o final do vídeo. Né? Então, a partir desse tempo aqui do vídeo, quando ele vai pegar a partir de 2 minutos e 2 segundos e vai pegar até o final do vídeo. E não é isso que eu quero, né? Eu quero que ele faça um recorte de 2 minutos e 2 segundos até 2 minutos e 27 segundos. Então, tem que especificar um tempo que vai durar esse recorte aqui. Qual é o tempo que eu quero que ele pegue, né? Então, vai começar em 2 minutos e 2 segundos. E esse recorte ele vai durar 25 segundos, né? Porque de 2 minutos e 2 segundos a 2 minutos e 27 segundos dá 25 segundos. Então, eu vou colocar aqui -t, que é o parâmetro que eu vou definir o tempo, né, que vai durar o recorte. Eu vou colocar aqui 0 horas, 2 pontos, 0 minutos, 2 pontos, 25 segundos. Fazendo isso daqui, ele vai pegar exatamente aquele pedaço que eu quero que ele recorte. Né? Então, vou teclar um Enter aqui. E ele já vai fazer a conversão e o recorte do vídeo para mim. Conversão finalizada. Então, posso ver que agora eu tenho o vídeo corte.mp4, que contém apenas aquele trecho do vídeo original que eu quis que ele recortasse. Né? E ele vai terminar no tempo exato. Bom, então agora vamos supor que você quisesse extrair o áudio do vídeo. Né? Então, por exemplo, eu vou usar a mesma gameplay, tá? Mas isso daqui é ideal você fazer, por exemplo, em um clipe de música, né? Tem uma música lá, você quer extrair apenas o áudio dela, você consegue fazer isso aí fácil, utilizando o ffmpeg. Para fazer isso, você pode simplesmente usar o mesmo comando que você utiliza para fazer a conversão do vídeo, né? Porém, no arquivo de saída, você tem que colocar alguma extensão de áudio, por exemplo, um MP3, um M4A ou um WAV, né? O formato que você quiser aí. Então, por exemplo, ffmpeg -i, o arquivo de entrada é o meu vídeo gameplay.mp4, e no arquivo de saída eu coloco o nome do arquivo, ponto, e uma extensão de áudio, por exemplo, o MP3. Só de eu fazer isso daqui e teclar um Enter, ele já vai extrair o áudio do vídeo para mim. E é bem rapidinho essa extração, já está até aqui o arquivo. Se eu abrir ele, vai estar funcionando normalmente. Porém, tem uma coisa. Se o seu vídeo tiver uma qualidade de áudio muito grande, pode ser que quando você fazer a extração desse jeito aqui que eu fiz, com esse comando, ele não extraia na maior qualidade possível. Tá? Então, tem um parâmetro adicional que você pode colocar aqui para garantir que ele extrai o arquivo na maior qualidade de áudio possível.
Tá? E para fazer isso, você vai adicionar esse parâmetro aqui, menos Q, dois pontos A. Tá? Esse Q vem de Quality Scale, ou seja, escala de qualidade, né? E dois pontos A, que a gente vai mexer na qualidade de áudio. E aqui você tem que informar um valor entre 0 e 9, onde 0 é a maior qualidade possível e 9 é a menor qualidade. 0 ele representa os 320 kilobits por segundo e o 9 representa os 64 kilobits por segundo. Então você pode informar o meio termo entre esses, ou então, se você quiser a maior qualidade possível, você pode simplesmente colocar aqui o 0 e aqui eu vou mudar o nome do arquivo para áudio, por exemplo, HD. Fazendo isso daqui, vou teclar um Enter. E dessa forma eu garanto que o arquivo tenha a maior qualidade possível que ele poderia extrair do meu vídeo. Só que lógico, não adianta nada, vamos supor, se o seu vídeo tem 128 kilobits de qualidade de áudio, você querer extrair 320, que isso aí não vai funcionar, né? Esse parâmetro é apenas para ele extrair o máximo que ele conseguir daquele vídeo em específico. Então, pessoal, é isso daí que eu tinha para falar para vocês, né? Lógico, o FFmpeg ele tem muito mais funções do que essas que eu falei aqui no vídeo, né? Mas com esse daqui você já consegue fazer bastante coisa interessante, né? Você consegue converter qualquer formato de arquivo. Inclusive, essa conversão que eu fiz aqui nos vídeos eu poderia fazer também com áudio, tá? Então, por exemplo, se eu quiser converter esse áudio de MP3 para Wave, eu consigo também facilmente utilizando o FFmpeg. Então, eu colocaria aqui no caso FFmpeg -i, vou passar o arquivo audio.mp3, audio.mp3, e no arquivo de saída eu coloco audio.wave. Então, fazendo isso daqui, eu vou converter de MP3 para Wave. E ele funciona da mesma maneira que ele fez a conversão com o vídeo, tá? Então, se eu abrir ele aqui, está funcionando normalmente. É isso daí que eu tinha para falar para vocês, né? Então, peço que, se esse vídeo tenha sido útil de alguma forma, você deixe o seu like no vídeo, tá? Isso aí me incentiva bastante a continuar gravando vídeos aqui para o YouTube. Eu estou começando agora, né? Então, se você puder se inscrever no meu canal também, isso aí me ajudaria demais, tá? Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou!